Ele fica em pé, não é encostado lá não. Fica em pé. Ah, leque, 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 leque. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é um maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Foi nas comunidades, esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas preste atenção, agora vou te ensinar o passinho do volante pra você também mandar. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. No passinho, no passinho, no passinho do volante. No passinho do volante, quero ver o baile todo. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro